Quanto mais estabilizado for ficando o processo, menos alterações devem acontecer. Espero ter sido claro. E agora vamos à União Química. Contratamos 10 milhões de doses da empresa União Química, com os números de 400 mil doses em abril, 2 milhões em maio e 7 milhões e 600 em junho, totalizando 10 milhões. Senhores, ainda não há documentação recebida de forma completa pela Anvisa para autorização de uso desta vacina. O contrato está feito, o empenho está feito, só será recebido e pago quando houver a certificação pela Anvisa, ok? Está previsto no contrato. Pfizer, então, nós estamos contratando 100 milhões de doses da Pfizer, da forma como está apresentada no cronograma. 1 milhão em abril, 2 milhões e meio em maio, 10 milhões em junho, 10 milhões em julho, 30 milhões em agosto, 46 milhões em setembro. Esses são os números contratados direto do Ministério da Saúde com a Pfizer Internacional. Temos a Janssen, com 38 milhões de doses, que, com previsão de entrega no segundo semestre, no terceiro trimestre, 17 milhões, no quarto trimestre, 21 milhões. O total de vacinas contratadas pelo Ministério da Saúde, contratadas, 562 milhões de doses para o ano de 2021. 562 milhões de doses contratadas. No caso da Janssen, é uma dose só. Então, é só calcular aí quantos brasileiros nós podemos atender. Senhores, é óbvio que tem mais vacina do que brasileiro. Mas essas vacinas se mantêm na validade para 2022. E nós temos que ter estoque. E nós não podemos contar com 100% das entregas. Há oscilações. Bem, quanto a vacinas em tratativas, é a Moderna, americana. São 13 milhões de doses, também todas no segundo semestre. É uma vacina que apresentou um custo bem mais caro, são poucas doses e nós estamos negociando para ajustar o preço. Nosso objetivo é, chegando a um preço que nós possamos pagar, comprar também essas 13 milhões de doses. Deixa eu ver se faltou algum dado. Bem, nós estamos no momento, semana passada nós fizemos, o presidente sancionou o projeto de lei e uma medida provisória. E eu gostaria de deixar aqui claro que, por favor, a ideia desse projeto de lei, da medida provisória, fica claro de que o PNI, o Programa Nacional de Imunização, é a base da vacinação do povo brasileiro, pelo SUS. Pelo SUS. Então, as perguntas que já vão sempre ser feitas. Os estados e municípios podem comprar vacina? Sim, eles podem comprar a vacina e o produto da compra desses estados e municípios deve vir para o PNI para ser distribuído para todo o Brasil. Fui claro? Vou falar novamente. Podem comprar desde que o produto dessa compra venha para o PNI e distribua-se para todo o Brasil. Não deverá haver estados vacinando antes de outros estados, ou municípios antes de outros municípios. Nós somos um só país. Não haverá essa divisão entre norte, sul, leste e oeste, ricos e pobres. Essa é a posição do Ministério da Saúde. Essa é a posição do SUS, Ministério, CONAS e CONASEMES. Essa é a posição de todos os governadores que trataram conosco. Aqueles que trataram conosco, que eu acredito ser quase a totalidade. Essa é a posição dos Conselhos Nacional de Municípios, que vão a mais de 5 mil municípios. Então,
nós temos que tomar cuidado com as propostas e as decisões paralelas. Vocês sabem que foi comprado 37 milhões, um contrato com o consórcio do Nordeste? Sim. O que nós combinamos com o consórcio do Nordeste, todos os governadores? O contrato é assinado por eles e é trazido para o Ministério, para que o Ministério, fechando um segundo contrato diretamente com o consórcio, receba essas doses, financie essas doses e distribua pelo PNI. Então, esse protocolo está sendo criado. Não havia. E não podíamos perder a compra dos 37 milhões. Por isso, nós trabalhamos sábado e fechamos com o consórcio. O consórcio termina a contratação, envia os contratos para o Ministério fecha um novo contrato com o consórcio, assumindo o pagamento, recebimento e distribuição das doses pelo PNI. Isso foi unanimidade de todos os governadores do consórcio, sem exceção. Nós estamos num momento que preciso colocar também. O ministro Pazuello vai ser substituído? Um dia, sim. Pode ser curto, médio ou longo prazo. O presidente está nessa tratativa de reorganizar o ministério. Enquanto isso não for definido, a vida segue normal. Eu não estou doente, eu não pedi para sair e nenhum de nós, do nosso executivo, está com problema algum. Nós estamos trabalhando focados na missão. Quando o presidente tomar a sua decisão, faremos uma transição correta, como um mando figurino. Senhores, vou fazer aqui uma comparação militar que o pessoal não gosta muito, mas eu vou ter que fazer. A manobra mais difícil que nós temos notícia em termos de planejamento militar chama-se substituição em posição. É quando você está com a sua tropa posicionada, ou no ataque ou na defesa, e você precisa substituir aquela tropa sem perder a impulsão ou sem perder a capacidade de defender. Então, eu posso afiançar a todos os senhores, nós não vamos parar nem um minuto. Não paramos ontem, nem anteontem, nem hoje, nem amanhã. Nem pararemos amanhã. Todos os meus secretários, todos os meus interlocutores e assessores estão focados na missão e vão continuar. Havendo uma substituição, eles prosseguem na transição, mantendo a continuidade das ações. Espero ter sido claro sobre esse assunto. O compromisso que nós temos que ter com a nação. E queria colocar claro nesse momento. Eu reitero que o Ministério da Saúde, ele tem todos os objetivos e interesses em apoiar estados e municípios, no que for necessário para conter a pandemia. É óbvio, mas existem questionamentos sobre o assunto. É obrigação do Ministério apoiar. É interesse do Ministério em apoiar. Nós temos que abrir leitos, habilitar leitos e pagar por eles. Me coloco totalmente à disposição dos governadores e prefeitos para que nós possamos tratar individualmente cada necessidade. Toda a equipe está totalmente disponível o tempo todo. Eu espero ter passado aqui todas as informações necessárias e retorno a palavra para o meu amigo Cascavel, Ayrton Soligo, para que a gente possa responder algumas perguntas ou o que for necessário. Só, ministro, uma observação antes de passar a palavra. Nós tivemos, na última semana, a maior média de óbitos, e é importante que se saiba que 5 grandes estados brasileiros impactam nisso. São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina representaram, nessa última semana, 56% dos óbitos nacionais. Ou seja, apenas cinco estados de populações numerosas.
O que é bom para o Brasil e coloca um alento é que o Rio Grande do Sul, que representou 11,8% desses números, se estabiliza nesse momento com uma tendência de queda. O Paraná, que representou 8,2%, também representa já uma acentuada curva de queda. E Santa Catarina, uma ligeira queda. O Ministério acompanha todos esses dados. A preocupação fica com Minas Gerais e São Paulo de forma permanente. São Paulo representa 1/4 das mortes do Brasil desde o começo e continua de forma permanente. O Ministério acompanha com todas as ações a preocupação nesse momento do Ceará e do Tocantins, que tem as maiores preocupações do país. Nós passamos agora, ministro, às perguntas dos jornalistas. Perfeitamente. Nós vamos com a primeira pergunta, é do Matias Brotero, da CNN. Ele faz a seguinte argumentação. Existe a possibilidade de o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, deixar o comando da pasta? Hoje, em entrevista à CNN, a médica Ludmila Rajar disse que Pazuello participou da reunião com o Bolsonaro ontem e que o ministro, inclusive, se colocou à disposição de quem quer que seja a pessoa a assumir a cadeira. Eu acho que está respondido pela própria pergunta. Mas eu, para não ser indelicado e ser acusado de não quis responder, eu vou falar novamente. Senhores, o cargo é do presidente da República. Existe essa possibilidade desde o dia que eu entrei. Eu podia ficar a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Estamos a médio prazo. O presidente, sim, está pensando em substituição, está avaliando nomes. Conversei com ele e a Ludmila e, claro que eu estou à disposição de ajudar todos aqueles que vierem aqui. É continuidade, não há rompimento. Continuidade na missão. Os senhores não estão acostumados com isso. Estão acostumados com o político largar a caneta e ir embora. Assim, ó. Nós não somos assim. Nós faremos a transição de forma correta e de continuidade quando nos for determinado. Próxima pergunta, Wellington Lopes, da Rede Amazônica. Além do Acre e Rondônia, há outros estados que relataram problemas com o abastecimento de oxigênio. Que medidas o Ministério está tomando em cada caso? Boa pergunta. Senhores, deixa eu deixar uma coisa clara aqui. Eu faço primeiro uma pergunta a todos os brasileiros. O que o Ministério da Saúde tem a ver com produção, transporte, distribuição e logística de oxigênio? Depois vocês têm que perguntar aí a vocês mesmos, tá? O que o Ministério da Saúde tem a ver com isso? O Ministério é o cliente do oxigênio, paga pelo oxigênio, coloca recursos em secretarias de Estado de Saúde para que o oxigênio seja fornecido. O resto não é nossa obrigação, mas nós ajudamos. No momento que nós tomamos conhecimento de risco de falta, a gente leva isso a quem de direito para que seja tratado. E estamos o tempo todo trabalhando juntos. O governo federal inicia uma ponte de oxigênio na quinta-feira para Rondônia, com oxigênio líquido, com a Força Aérea Brasileira. E, na sequência, Acre, se necessário. Espero ter respondido. Perfeitamente. Próxima pergunta, quem faz é a Luciene Kaxinawá, da Record de Rondônia. O Ministério da Saúde já estuda medidas para solucionar a crise de abastecimento de oxigênios em Rondônia e Acre? Como? Com o fornecimento de mais cilindros? Novamente, para não parecer indelicado, eu vou repetir novamente a resposta. E eu pediria que, caso você tenha perguntas repetidas, você coordene, por favor. Para não parecer indelicado, sim, o Ministério da Saúde levou o problema de demanda logística na infraestrutura de oxigênio ao governo federal e o governo centralizou as ações e está já iniciando uma ponte aérea de oxigênio com o apoio do Ministério da Defesa, coordenação da infraestrutura para colocação de oxigênio líquido em grandes isocontainers em Rondônia, inicialmente na quinta-feira, e na sequência para o Acre, com dificuldade maior para o Acre, porque lá o oxigênio é gasoso.
é transporte em cilindros. Além dessa estratégia de colocação de oxigênio, nós também estamos instalando usinas geradoras de oxigênio em vários pontos do país, no norte do país principalmente, no Amapá, no Pará, no Amazonas, no Acre e em Rondônia. Essa é uma previsão geral. Na maioria desses estados já estão instaladas algumas e outras em instalação. Próxima pergunta é do André Spigariol, da Cruzoé. O governo pretende realizar campanhas nos meios de comunicação em prol do uso de máscaras, distanciamento social e demais medidas de prevenção recomendadas pela Organização Mundial de Saúde? Sim, já estamos fazendo essas campanhas, elas estão já contratadas, já estão acontecendo. Amanhã começamos uma campanha nacional de conscientização e para vacinação, rádio, TV, redes sociais, e eu já coloquei como nossa segunda estratégia, apresentando a vocês durante a minha fala. Perfeitamente. O senhor, essa aqui é do Afonso Benites, do El País, vai na mesma linha também, só porque eu pergunto um pouco diferente. O senhor pretende pedir demissão e como é seguir no ministério enquanto o presidente Bolsonaro busca o seu substituto? Alguma decisão que o senhor tomou até hoje, confrontou o presidente, ou tudo que o senhor fez tem o aval dele? Senhores, eu só pedi para ir embora uma vez na minha vida no curso de comandos. A primeira vez que eu tentei. Depois eu voltei para concluir o curso. Eu não vou pedir para ir embora. Não é da minha característica, não vou pedir para ir embora, nem eu, nem o Elcio, nem nenhum de nós que está aqui. Isso não é o jogo, isso não é uma brincadeira. Quero ir embora. Isso é sério. Isso é o país, é a pandemia. É o Ministério da Saúde, salvar vidas. Isso não pode ser levado da forma como está sendo colocado. Não, eu não pedi para ir embora, nem vou pedir. Nós estamos trabalhando. E é um trabalho conjunto com o governo. Se haverá uma substituição ou não, cabe ao presidente da República. Ponto. Não cabe a mim. Próxima pergunta, Malu Mois, do Poder 360. Senhor ministro, por gentileza, quem são as pessoas de fora dos grupos prioritários que o governo pretende começar a vacinar ainda em 2021? E quando se espera começar a vacinar essas pessoas? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós vamos vacinar até o final de abril, próximo a 88% dos grupos prioritários. Até o final de abril. É muito provável que em maio nós já tenhamos vacinado os grupos prioritários. Colocar dessa forma. A partir daí, são todas as outras idades, todos os demais grupos sociais do Brasil serão vacinados. Todos aqueles que foram voluntários a serem vacinados, tiverem mais de 18 anos, não tiverem grupos de risco, não tiverem com imunodepressão, não sejam imunodeprimidos, desculpe, por favor, o erro, não sejam imunodeprimidos, não tenham comorbidades gravíssimas. Então, nós vamos vacinar até o meio do ano grupos prioritários e já uma boa parte da população, na nossa visão, chegaremos à metade de toda a população vacinável e vamos chegar até o final de 2021 com toda a população brasileira vacinável. Pela observação que nós estamos vendo de ofertas de vacinas para o segundo semestre crescendo, é provável que essa velocidade aumente muito no segundo semestre. E a gente encurte aí a previsão de final de ano para um pouco antes. Perfeito. O Ministério está financiando estudos para que a gente possa ter a segurança de vacinar menores também. Próxima pergunta, Délis Ortiz, da TV Globo. Ela pergunta o seguinte: esse balanço é uma conclusão da missão no Ministério da Saúde? Não tem balanço. Senhores, isso aqui é uma coletiva planejada. Colocar todos a par do que nós estamos fazendo, eu só mantive. Exatamente como estava planejado. Perfeitamente. Lembrando que as demais perguntas vão
vão ser respondidas, possíveis argumentações serão respondidas pela assessoria de imprensa. Nós damos por encerrada essa coletiva. Antes do encerramento, nós abrimos espaço para as considerações finais. Passo a palavra ao senhor ministro de Estado da Saúde, Eduardo Pazuello. Senhores, eu tenho muito orgulho de estar na função, de ter estado e estar na função nesse período todo que nós estamos fazendo. Isso não é uma palavra de despedida. Quando eu tiver que me despedir, me despedirei oficialmente. Só quero deixar que realmente é muito orgulho de nós estarmos agora à frente dessa pasta, cumprindo essa missão. Então, não me sinto, em hipótese alguma, pressionado por nenhuma notícia, nenhuma posição que venha de mídia errada, fake. Isso aí não... Bom, nós tivemos aí uma interrupção na transmissão.